paz do Senhor a todos. Amém. Muito bom dia para você. Bom dia para você que está em casa, está nos acompanhando aí pela internet. Um oi para você que está no futuro, está nos assistindo aí fora desse horário aqui do domingo, fora da manhã. Você também seja edificado aqui no nosso culto, onde você estiver. Aleluia. Amém. Se você me ama, me abençoe agora, estenda a sua mão, peça para que Deus me use aqui nesse tempo que teremos juntos. Senhor, nós oramos aqui no Teu nome, pedimos misericórdia. Senhor, que a Tua palavra aqui seja, Senhor, servida como um bom alimento, para que possa saciar a fome de muitos. Senhor, perdoa a minha pequenez aqui, Senhor, e usa nessa manhã, Deus, a minha boca, aquilo que o Senhor preparou, falou comigo, para que alimente esta igreja, e que o Senhor mesmo possa manter todos aqui bem alimentados espiritualmente, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como o Valério falou, nosso canal do YouTube, você pode encontrar os conteúdos. Tem mais de 4.000 horas de gravação lá, os nossos cultos, as nossas lives. Tem as mensagens destacadas. Então, se você quiser ouvir uma mensagem de novo, você ouviu uma mensagem que domingo que marcou muito você pode ouvir essa mensagem de novo, ela está disponível lá. Você pode enviar para alguém o link, enfim, o material está disponível. Então a gente tem melhorado com os equipamentos aí, a captação dessa imagem, a captação do áudio. É por isso que você me vê com um celular ali gravando, porque aí grava mais de perto, grava com uma imagem melhor. Tem um microfone aqui hoje, para você não ouvir com chiado. Então a gente vai dando os nossos jeitos aqui, para que a palavra de Deus ela seja semeada. Já falei algumas vezes aqui, o nosso tempo de panfletar a rua terminou. Hoje você não vê muita gente panfletando a rua. Quem aqui já panfletou na rua? Panfletar é dar panfleto. Alguns já fizeram, certo? Não vou falar que são os mais antigos, porque tem gente nova que levantou a mão. Não vão brincar com essas coisas. Mas se você teve essa experiência de dar um folheto na rua, e quem nos ensinou isso foi a Assembleia de Deus, que você tinha ali um panfleto, olha, Jesus te ama, e tinha um texto, e tinha o endereço da igreja, e a gente fazia aquilo com uma alegria, estou evangelizando, e era a forma de a gente fazer. Hoje não é mais usual, hoje não é permitido, hoje a situação é outra, né? O tempo é outro. Então onde está o nosso panfletar? Na internet. Por isso que esse culto é gravado, por isso que esse culto está disponível. Por isso que quando você posta alguma coisa na rede social, é o seu panfleto. O que é que você tem panfletado? Aí eu já dou uma cutucada em você, para você tomar cuidado com aquilo que você posta, cuidado com aquilo que você comenta, cuidado com aquilo que você compartilha, porque é o nosso panfleto. Eu tenho recebido alguns presentes na minha vida. Esse ano o Gonçalo me presenteou com um comentário exaustivo de Romanos. Lembra, Gonçalo? Um livro dessa grossura assim, sobre Romanos. Mês passado eu ganhei essa Bíblia aqui, ó. Eu vou usar hoje. Ela está inaugurando aqui no púlpito. É uma versão Peshitta, que é uma versão que ela traz uma tradução dos manuscritos aramaicos. Você sabe que a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico, o Velho Testamento, e o Novo Testamento foi em grego, graças a Deus, vocês sabem. Acompanharam também nossa live do Bíblia para Todos. Então eu ganhei essa Bíblia no pastor Adriano lá de Aparecida, me presenteou com essa Bíblia aqui, e eu vou ler o texto nessa versão aqui. O que ela tem de especial? Ela foi traduzida do manuscrito aramaico, muito parecida aí com a Ferreira de Almeida, e o que ela tem de especial são esse detalhe da tradução. Você pode acompanhar aqui na tela. É o mesmo texto,
mas queria fazer só uma menção aqui para o Adriano lá de Aparecida, uma bênção. Temos andado juntos aí como igreja e também como pastores. E é em cima dessa versão que eu vou ler o nosso texto aqui. Amém? Bom, eu quero que você abra aí em Lucas no capítulo 15, um texto que talvez você conheça de cor, e é em cima dele que nós vamos meditar nessa manhã. Em Lucas 15 é contado 3 parábolas. A primeira parábola vai falar da ovelha perdida. Você já ouviu essa passagem, certo? Vai falar da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Então o capítulo 15 ele é conhecido por causa dessas 3 parábolas. Jesus ele está dizendo para aqueles que o acusavam de estar na casa de pecadores, então por causa disso ele vai contar 3 parábolas, porque ele está sendo o tempo todo acusado. Olha, você almoça com pecadores, você vai à casa de pecadores. Aí por causa disso Jesus vai contar essas 3 parábolas, e a primeira parábola é exatamente a parábola da ovelha perdida. Então eram 100 ovelhas e se perde uma. Aí depois ele vem com a parábola da moeda perdida. Eram 10 moedas e se perde uma. E por terceiro e final, eram 2 filhos e um se perde. E Jesus ele vai fechar esse momento ali com os fariseus com essa parábola, a parábola do filho pródigo, um filho que se perdeu. E é o clímax, é o desfecho de uma ideia central que é: Deus ama os pecadores. Deus ama os pecadores. Deus ama você que é pecador. Deus me ama que sou pecador. E ele reforça isso com essas 3 parábolas. Eu vou ler aqui só a terceira parábola, que é o último, para que você entenda. Se você não conhece a passagem, eu queria que você lesse. E eu também não quero perder a oportunidade de, quem sabe hoje, começando mais uma semana, você consiga ler quase um capítulo inteiro da Bíblia. Vamos fazer isso? Abre aí sua Bíblia, seu aplicativo, o que você tiver. É Lucas 15, certo? A partir do verso 11. Diz o seguinte: e outra vez, por que outra vez? Porque Jesus está contando 2 parábolas antes, certo? E outra vez Jesus disse: um homem tinha 2 filhos, verso 12, e seu filho menor lhe disse: pai, pai meu, dá-me a parte de tua casa que me corresponde. E ele dividiu seus bens entre eles. E depois de alguns dias, seu filho menor ajuntou tudo o que lhe correspondia e partiu para um lugar distante, e ali desperdiçou os seus bens, levando uma vida dissoluta. Quando gastou tudo o que possuía, houve fome naquele lugar, e começou a padecer necessidade. Então foi e se apegou a um dos cidadãos daquela região, e quem o enviou a uma granja para dar de comer aos porcos. Verso 16. E desejava encher o seu estômago com as cascas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. Verso 17. Então, voltando a si, disse: quantos trabalhadores há na casa do meu pai, e que tem abundantemente alimento, mas eu aqui estou perecendo de fome. Levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não mereço mais ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20. E se levantou e foi até o seu pai, e quando ainda estava distante, seu pai o viu, e sentiu compaixão por ele, e correu, e lançou sobre o seu pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e diante de ti, não mereço ser chamado de teu filho. Mas seu pai disse aos seus servos: trazei a melhor roupa, façam-no vestir, colocai um anel em sua mão, calcem-no com sandálias. 23. Trazei-me um boi cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos,
porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então começaram a se regozijar. Verso 25. Enquanto isso, seu filho mais velho, que se encontrava no campo, e quando regressou e aproximou-se da casa e escutou o som de cânticos de muitos, e chamando a um dos criados, perguntou o que era aquilo, e ele respondeu: teu irmão chegou e teu pai matou um boi cevado, porque o recebeu são e salvo. Então ele, irado, não queria entrar, e saiu seu pai e lhe suplicou que entrasse. Mas ele disse a seu pai: eis que há muitos anos trabalho a teu serviço, e jamais transgredi uma ordem tua, mas a mim nunca me deste um cabrito para me regozijar-me com os meus amigos. Contudo, para este filho teu, embora desperdiçou os teus bens com prostitutas, e ao chegar mandas matar um boi cevado em sua honra, seu pai lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu te pertence. Mas devíamos nos regozijar e nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Perceba que aqui, porque é o clímax do que Jesus estava falando com os fariseus, porque aqui ele vai dizer que o amor de Deus aos pecadores é tão grande que ele não considera o pecado, mas antes disso ele tem compaixão e recebe o pecador. É por isso que Jesus estava na casa dos pecadores. E é nessa história aqui que hoje nós vamos tirar algumas lições a respeito dessa família, porque a história não é só a história do filho pródigo. A história é uma história de uma família que está aqui conectada com situações, com uma situação que ela é muitas vezes aqui medida pela lei, e também é uma situação que tem muito a ver conosco. E vocês vão se familiarizar com o que eu estou falando, porque essa família do filho pródigo tem muito a nos ensinar nessa manhã. Por que tem muito a nos ensinar? Porque nessa família aqui do filho pródigo havia uma injustiça. Muitas vezes na nossa casa nós temos injustiça. Como é que nós temos injustiça, irmãos? Talvez não como você está pensando, mas pequenas injustiças ou grandes injustiças. Qual é a injustiça que está acontecendo aqui no verso 12 desse capítulo 15 de Lucas? A primeira injustiça é essa do filho mais novo, porque ele pede: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. É injusto da parte dele pedir a sua parte da herança. Por que é injusto? Porque ele está fazendo uma exigência indevida. O filho mais novo está fazendo uma exigência indevida. Por que é indevida? Porque é antes da hora. Geralmente só é repartido a herança quando o pai vai embora, ou quando o pai ele abre mão da administração dos bens. Aquele filho ele tinha direito a 1/3 da herança, porque os outros 2/3 eram do filho mais velho, porque era o primogênito. E ele pede a parte da herança. Então é uma exigência indevida, e ele faz isso antes da hora. Tem muitos filhos que hoje fazem exigências aos pais que são indevidas. De que maneira? Muitas vezes os nossos filhos estão querendo viver um padrão que não é o nosso padrão de família. Eles querem ter um padrão igual ao dos amigos, por exemplo. É uma exigência indevida, sim ou não? Muitas vezes os nossos filhos estão nos pedindo coisas que são fora do lugar. E o que é pior ainda, além do filho fazer uma exigência indevida, é o pai dar. Muitos pais têm estragado os seus filhos por não impor limites às suas exigências.
Existem muitos filhos que estão sacrificando os seus pais com exigências indevidas. Quando é que um filho faz isso? Quando ele faz uma birra e a gente dá. Isso os filhos pequenos. E os filhos maiores? Quando eles não cuidam das famílias que eles arrumaram. Cansei de contar para vocês qual é a minha relação com a minha mãe. Se você não ouviu ainda, você sabe. A minha mãe tem hora, tempo marcado para ela me fazer um favor, ou ficar com as minhas filhas. Vai deixar as meninas aqui? Quanto tempo? Não sei, uns 30 minutos. 30 minutos é 30 minutos. Se é mais, fala logo. Tá bom, mas são 2 horas. Então me fala a hora que você vai voltar, que aí a gente conversa. Assim, minha mãe ela é cristã, se batizou, não é uma frequentante de igreja, mas isso são coisas da vida. O que minha mãe me ensinou é: se você formou uma família, você cuide dessa família, não traga para mim cuidar. Porque quando eu pego as minhas coisas e eu levo para minha mãe, eu estou fazendo uma exigência, o quê? Indevida. Afinal de contas, eu já sou adulto, 46 anos. Se eu bater na porta dela para fazer algo que eu deveria fazer, isso é indevido, sim ou não? E se ela me atende? Ela reforça esse comportamento. Este tempo que vivemos, temos filhos que exigem dos pais esse tipo de comportamento. Então, nossa primeira lição é exatamente essa: não fazermos exigências indevidas. Então, se você tem a sua família, você é filho, você tem a sua família, cuida da sua vida. A sua família de origem é a sua família que é o momento de festa, você vai cuidar dos seus pais. Os seus pais já não deveriam estar cuidando de você na fase adulta. Ajudar é uma coisa, assumir responsabilidade é outra. Vocês estão me entendendo? Para os filhos adolescentes, essa história que eles têm um quarto só deles, lacrado, que é o tempo todo no videogame, é o tempo todo você passa a comida por baixo da porta. Exigência indevida. Porque se ele faz isso, ele precisa pagar um aluguel dentro da sua casa, viu? É o quarto dele, ele come no quarto, ele só falta fazer tudo no quarto. Então, já que você é um inquilino, a partir de hoje, vamos celebrar um contrato aqui. Quanto é que você vai pagar? Já que você quer um lugar só seu. Muitas vezes o filho, ele quer um lugar só dele, mas ele não tem coragem de sair de casa. Porque ele não sabe lavar roupa, ele não sabe fazer uma comida, ele não consegue pagar as contas. E ele fica fazendo exigências indevidas aos pais. Amém? Eu sei que é difícil falar amém, é doloroso. Porque você como pai, você tem que medir qual é o limite disso. E você como filho, precisa tomar vergonha na cara se você é mais velho. Se você é adolescente, por favor, respeite os seus pais. E se você é criança, obedeça seus pais, porque criança não manda nada, criança não define nada. Você que diz a hora que desliga, você é que diz vai dormir, você é que diz levanta. Ou põe o limite, ou será dominado. E o filho pródigo fez isso, uma exigência indevida. Então o sonho de qualquer criança é mandar, é controlar. As crianças querem mandar. Os reizinhos. Existe uma geração que não foi frustrada quando era pequena. São verdadeiros monstros que nós temos que lidar. Esses monstros que foram criados em casas, que foram criados com fruta cortada, que foram criados com ventilador na cara, que foram criados... Estou revoltado. Estou soltando aqui, desculpa. Estou revoltado. Irmãos, não tem como. Esse tipo de criança são verdadeiros monstros nas empresas. Você não consegue gerenciar
homens de 25, de 29, de 30 anos, porque foram pessoas mimadas. Esse cara chega para trabalhar numa empresa, ele não consegue receber um não, ele não consegue obedecer, ele não tem educação, ele não respeita uma mulher, porque ele é mimado. Não, ele foi? Então nós temos culpa como pais. Eu tenho chance de educar as minhas filhas agora nessa fase, para que elas não se tornem monstros. Então, muitas vezes lá em casa a resposta é não. É mais não do que sim. O sim é bem pouquinho, mas o não é bastante. Mas claro, isso não é porque eu sou maldoso, malvado. É porque eu preciso pôr um limite. Lá em casa tem muita gente, se falar sim para tudo, lascou. Tem dinheiro que chega, a geladeira não vai ficar cheia nunca. É impossível falar sim. Tem uma cena do Todo-Poderoso, filme já antigo do Jim Carrey, que ele é Deus. Aí ele recebe lá, o filme você conhece, se não conhece, procura aí, é um filme mais antigo. Mas tem uma hora que ele é Deus, e aí ele começa a ouvir as orações. Aí na mente dele, todo mundo falando, ele fica assim, o que está acontecendo? E aí Deus fala para ele, são as orações, porque Deus está falando com ele, você não queria ser Deus, agora você vai ficar no meu lugar. Aí o Jim Carrey, ele assume a posição de Deus, e aí começa a acontecer o que é que Deus faz com a humanidade. Então ele está caminhando, ele está ouvindo as orações, o tempo todo, aquela petição, só orações de pedir, ele vai ficando maluco com aquilo, ele tem uma ideia brilhante, ele chega em casa, ele pega o computador e fala, Deus sabe o que faz, eu é que sei. Olha só, ele pega todas as orações das pessoas, coloca num programa de computador, coloca uma fórmula na célula e diz assim, sim para todos. Ele disse sim para todas as orações. Sabe o que acontece na cidade? Todo mundo ganha na loteria, todo mundo. O que acontece com o prêmio da loteria? Vira centavos, porque todo mundo ganhou. E aí começa a acontecer uma série de coisas, e ele toma uma atitude errada, porque não é o sim em todas as respostas que vão resolver os problemas da humanidade. Então muitas vezes a gente está querendo dizer sim para tudo dentro de casa. Cuidado, tem que ter limite. Educação é coisa séria. Educação tem que ser feita com amor. Educação tem que ser feita com limite. Educação que não tem limite e não tem amor vai dar problema depois. Vai dar muito problema. Então, cuidado com as exigências indevidas. Isso falando dos filhos. E quando há uma exigência indevida do marido, o que é que você faz com ele? Calma. Cuidado. Eu quero que você continue casado hoje. Fique tranquilo. Isso é uma coisa para a gente refletir. Quando um marido faz uma exigência indevida, e quando uma mulher faz uma exigência indevida, por que devemos tomar cuidado com isso? Porque pode ser que as concessões, aliás, as concessões no casamento, para os que são casados, você sabe disso, elas são necessárias. O que é uma concessão? É você abrir mão de algo para que a casa continue em paz. Então você abre mão daquela discussão. Eu quero a casa pintada toda verde. Impossível isso, né? Mas você abre mão. Tá bom, vai, pode pintar a casa de verde. Pois é. O que acontece se, quando é o problema? Quando sempre um lado é que cede. Aí está o problema. Então, um dia você cede, o marido, um dia a mulher cede. Isso tem equilíbrio. Agora, quando somente um lado cede, tem um problema nesse casamento, tem um problema nessa relação, porque alguém está sendo massacrado nesse relacionamento, alguém está levando vantagem sobre esse relacionamento.
E se você é mais persuasivo, e se você argumenta melhor, e se você é aquele que grita, pode ser que você seja aquele que sempre ganha. E aquele que é mais calado, e aquele que é mais sisudo, ele vai perder todas. E se eu não me atentar para isso, eu estou massacrando a pessoa que se casou comigo. Então, precisa haver um equilíbrio nas concessões. Precisa haver um equilíbrio do que se pede e do que se faz. Então, essa exigência que fazemos, ela precisa ser bem dosada, senão ela é indevida. Eu nem vou entrar aqui na questão da dependência emocional, que eu não tenho tempo para aprofundar esse assunto aqui. Mas é um ótimo assunto para a gente conversar como casais, como família, dependência emocional de um ou outro do cônjuge. Muitas vezes eu preciso conversar com a minha esposa. Lá em casa é assim. Às vezes algum assunto, eu e a Berenice, a gente já começa a conversa, a gente já tem um acordo. A gente começa a falar alguma coisa, já bateu. Opa, deu match. 0-0, ok. Vamos em frente. Às vezes precisa de mais conversa. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, para a gente decidir sobre algo. Quando isso não acontece, dá muito problema. Já contei aqui para vocês também a história de um carro que eu comprei. Acho que foi a única vez que eu fiz isso. Eu me arrependo amargamente. Até hoje a gente não resolveu esse negócio. Mas um dia eu comprei um carro e não falei com a Berenice. Não sei se foi praga. Vocês não têm ideia como eu me dei mal com esse carro. Não tem ideia como eu me dei mal com esse carro. Eu nunca consegui andar com aquele carro. O carro tinha um problema que nenhum mecânico achava. Era um Honda. E desmontaram aquele carro, e desmontaram aquele carro, e desmontaram, até que acharam um problema que era atrás do motor, dentro de não sei do que, virado do avesso. Não vai achar o problema. E aí arrumamos um problema com a financiadora, com a loja, que até hoje está na justiça. Eu devolvi o carro. Estamos brigando lá. Vai, não vai? E a loja? Não, faz 7 anos, foi em 2014. Pois é bom de esquecer essas coisas. Tem coisas que é bom de não lembrar. Mas eu entendi. Sabe qual vai ser a próxima vez que eu vou comprar um carro sem comentar com a Berenice? Sabe quando eu vou fazer alguma coisa sem antes comentar com a minha esposa? E assim a gente deve fazer. Porque tem bênção nisso. É um casamento. 2 serão uma só carne. E não é só para fazer aquilo que você está pensando. É porque é em tudo. Em tudo. Então, o casal ele toma a decisão junto. Quando Deus fala que a mulher ela é auxiliadora do homem, é porque o homem precisa de um auxiliador. O homem precisa de ajuda. Tem muito homem débil por aí. Conheço homem que a mulher põe a roupa dele até hoje. Estou brincando. Precisamos de ajuda. O que mais é a história aqui do filho pródigo está nos ensinando? Estamos falando aqui das exigências do filho para com o pai, e a gente está aplicando aqui para a nossa vida. Existe também um desprezo pela família. No verso 13, aí de Lucas 15, há um desprezo do filho. Por que um desprezo? Porque ele fez aquilo de caso pensado. Quando ele pede para o pai a parte na herança, ele já tinha um plano. Olha o que está escrito aí no verso 13. Assim que o pai deu o dinheiro dele, ele saiu de casa? Sim ou não? Não. Abra sua Bíblia, leia, por isso que é bom ler a Bíblia. Abre aí, ó, verso 13. Olha a versão aí, ó. Está diferente?
Poucos dias, ok. Mas o detalhe que eu queria dar é exatamente esse. Quando ele recebe o dinheiro, em seguida ele sai. Ele tinha um plano. Ele queria o dinheiro para ir embora mesmo. É um desprezo pela família. A minha versão aqui, ela está depois de alguns dias, poucos dias. Ele recebe, ele tinha um plano e ele ia embora. Então esse desprezo que ele tem pela família é explícito aqui. Esse plano ele tinha quando ele queria pegar ali a sua parte da herança. Quantos têm trocado a sua família por porcos? Tem muito filho que se arrepende de ter saído de casa porque trocou a família por porcos. Quantos maridos têm se arrependido de trocarem a sua família por porcas? Desculpa, estou irritado. Claro que isso não é só os maridos que saem, tem muitas mulheres que também largam as suas famílias por causa de porcos. E abandonam os seus cônjuges, desprezam os filhos e desprezam a família, trocando a família por outras coisas. Não me canso de ver nos faróis mulheres com crianças no colo. E aí eu tiro ali uns 30%, né, que sempre tem uma quadrilha ali que fica nos faróis. Mas tem algumas mulheres que você vê assim, é filho dela mesma. É filha dela mesma. E muitas vezes, como eu saio muito cedo de casa, eu vejo mulheres guerreiras antes das 6 da manhã, com filhos enormes nos colos, indo para a creche, sozinha. A minha pergunta é: onde estão os maridos? Por que só as mulheres levam os filhos à creche? Por que só as mulheres levam os filhos ao médico? Onde estão os seus maridos? Então, qual é o resultado disso? É uma família desprezada. E uma família onde ela é desprezada tem muita dor e sofrimento. Tenho certeza que o filho pródigo, ele entristeceu demais aquela família, porque ele desprezou o convívio para conviver com os porcos. Cuidado, se você não anda pensando aí, ou se aventurando com os porcos. Por isso que eu digo, porco nunca é bom, a não ser no prato. Outra coisa, a negação do perdão, verso 17 ao 19. Verso 17: então voltando a si disse: quantos trabalhadores há na casa do meu pai, que tem abundante alimento, mas eu estou aqui perecendo de fome. Levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, não mereço ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Quando o pai recebe esse filho arrependido, o pai ele tem o perdão pronto. Em algum lugar eu li que esse pai, a forma como ele espera o filho e como ele recebe o filho, que a Bíblia diz que ele está olhando no horizonte, é como se aquele pai estivesse todos os dias naquela varanda. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E um dia aparece um farrapo lá no horizonte e o pai reconhece. Ele sabia que o filho ia voltar. Ele não tirou os olhos do horizonte. Ele não perdeu a esperança. E quando ele recebe o filho, ele perdoa. E o filho já tem um discurso pronto. Qual era o discurso do filho? Já que esse filho é tão esperto, né? Os nossos filhos às vezes acham que são tão espertos. Estão esquecendo, né, que nós vivemos mais. E ele tinha um discurso pronto. Ele pensou consigo mesmo, né? Eu vou dizer para o meu pai: não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele já vem por baixo, malandro. Olha, eu não preciso nem ficar aqui no meu quarto, deixa eu ficar ali com os teus trabalhadores. Lembrou que os trabalhadores eram bem alimentados, ele estava passando fome.
Então, esperto, ele já tinha um discurso feito. E quando ele abraça o pai, ele fala essas coisas para o pai, o discurso pronto, e o pai fala, tá, traz a roupa, traz o chinelo, põe o anel. O pai não estava pouco ligando para o discurso. O pai tinha para ele perdão. Perdão que ele não teve do irmão. O verso 28 e o verso 30 vão dizer, ele se indignou, e ele não queria entrar na festa, o irmão mais velho. Mas o pai teve que sair e chamar ele para dentro. Havia rancor, havia mágoa do filho mais velho. Irmãos, que coisa triste é a mágoa e o rancor. Os últimos 2 domingos, o último domingo de dezembro, primeiro domingo de janeiro, essa igreja não estará aqui presencialmente. Essa é a maior chance. Vocês estão sendo enviados como missionários à família de vocês. Durante 2 domingos, você vai ter a oportunidade de ser um missionário na sua família. Para que você sente à mesa, para que você converse com as pessoas, para que você se envolva com a sua família. Esperamos ouvir os bons testemunhos na volta aqui em janeiro. Gostaria muito de ouvir o que é que aconteceu na sua ceia de Natal, na sua virada de Ano Novo. Gostaria muito de saber, porque você vai ter essa chance. A chance, muitas vezes, de reparar coisas. Aliás, como uma orientação para você nessa manhã, se tem alguma coisa para restaurar com os seus familiares, já vai fazendo isso agora. Não deixa para fazer isso na noite de Natal. Faz agora, faz essa semana. Liga para ele, liga para ela, visita sua mãe, visita seu pai, fala com teu irmão. Deixa o momento de vocês se encontrarem somente para o momento de festa. Não tem nada para reparar, já foi tudo reparado. Então, você tem alguma pendência com os seus familiares, com a sua família de origem? Resolve antes. Deixa a pureza do Natal pura. Porque se você for para a festa de Natal arrumar problema, é melhor você não ir. Porque você vai estragar a noite de Natal dos outros. Então resolve sua vida antes. Tome a ceia com a sua família sorrindo. Resolva os problemas antes. Por isso é preciso perdão. Deixa eu dizer para você o que não é perdão. Porque às vezes a gente quer dar o golpe em nós mesmos. É o autogolpe. O que isso quer dizer? O que não é perdão é você falar assim: eu perdoo se o arroz não tiver uva passa. Isso aí é intolerável. Intolerável. Mas não vamos entrar nessa confusão, né? Um perdão não pode ter condição. Perdão é perdão. Não, eu te perdoo se. Não existe sim em perdão. Ou perdoa ou não perdoa. Outra coisa é: eu te perdoo, mas sai da minha frente. Eu não quero te ver nunca mais. Isso é perdão? Isso não é perdão. Vai perdoar? Perdoa de verdade. Não há condição para perdão. Ou se perdoa, ou não se perdoa. Outra coisa, eu perdoo, mas na primeira briga, o que é que vem na conversa? O problema. Isso também, você não perdoou coisa nenhuma. Perdão, não há condição. Outra coisa, aconteceu um problema, uma situação, você foge do problema, para que você não precise perdoar. Isso também não resolve. Tem um conflito? Perdoa. Tem um conflito? Enfrenta. É assim que nós aprendemos. Então, o que é o perdão? É uma atitude de sacrifício pessoal
e aí você nega você mesmo e você ama o outro. Isso é uma prova de que eu e você estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Se não existe lugar de perdão na sua vida, desconfie da sua conversão. Você pode ser qualquer coisa, frequentador de igreja, mas cristão você não é. Então, como é que eu perdoo? Tem uma forma? Tem. A gente perdoa independentemente de você sentir ou não sentir. Perdão é uma atitude. Mateus 6,14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Jesus falando. O perdão, ele é um ato de vontade. Você precisa perdoar. O perdão é algo que exige a ajuda de Deus, porque não é simples. É impossível perdoar sem contar com a graça de Deus. Então, se você está com o seu coração muito duro, muito difícil para perdoar alguém, peça ajuda a Deus, porque o Espírito Santo faz tanta coisa. A semana passada, nesse lugar aqui, nesse púlpito aqui, um pastor veio aqui e pediu perdão. Pastor sênior. Para quê? Para dar o exemplo. Somente homens com hombridade conseguem fazer o que foi feito aqui domingo passado. Reconhecer um erro, pedir perdão. Só que antes desse perdão, o Espírito Santo está fazendo uma obra, o Espírito Santo está mexendo, o Espírito Santo está esmagando corações. Aí aconteceu mais algumas coisinhas ontem, que eu sei, já me falaram. O Espírito Santo é assim. Ele vai quebrando a gente, vai moendo, vai esmagando, vai ficar só o suco, mas você será livre. E é assim que o perdão vem. A gente precisa jogar fora a nossa lista de ressentimento, ou seja, precisa fazer uma faxina emocional. Às vezes a gente não perdoa porque a gente lembra que fez isso, que fez aquilo, eu perdi dinheiro, eu não sei o que, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Perdoa, rasga a lista de ressentimentos, libere o ofensor da obrigação de pagar, seja gracioso. Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Então, meu irmão, o que a gente viu até agora, nós vimos que a injustiça no contexto familiar, ela produz cobranças indevidas, desprezo pela família e falta de perdão. Olha quanta coisa a família do filho pródigo está nos ensinando. Uma outra coisa que nós aprendemos é que nesse contexto familiar, nós precisamos ter interesse em solucionar os problemas, reconhecer o erro. Eu preciso ter dentro de mim humildade para saber quando eu erro. Você errou, reconheça, eu errei. Não dá uma desculpa, não foge. Nós precisamos reconhecer o nosso erro. Foi o que o filho pródigo fez, verso 18. Ele vai lá, no verso 18 diz assim: irei ter com meu pai, porque eu pequei contra o céu. Ele sabe o que ele fez foi muito grave, e ele pede perdão. Então, quando a gente age assim, a solução vem mais rápido. Mas muitas vezes nós queremos nos vingar daqueles que erraram conosco, e a Bíblia nos ensina o tempo todo que nós devemos reconciliar. Sabe uma outra história que fala de reconciliação? É a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Você conhece essa história? Houve reconciliação. Esaú queria matar Jacó, merecia, mas não podia. E eles vão se reconciliar. Você conhece a história? A história de José e os seus irmãos. Talvez é a história mais linda de perdão que a Bíblia conta. Porque José não sofreu uma ofensa. José teve uma vida inteira de ofensa por causa dos irmãos.
E na primeira oportunidade que ele tem, o que é que ele faz? Ele perdoa. E alguém aqui já foi vendido como escravo? Alguém aqui já foi preso? Alguém aqui já foi ridicularizado? José foi e perdoou. Então, uma dica para você aqui a respeito dos conflitos. Primeiro, ataque os problemas e não a pessoa. Ataque o problema e não a pessoa. 2, não brinque e não faça piada com coisa séria num conflito. Tem um conflito? Tem um problema? Então não faça piada com isso. Não brinque com coisa séria. 3, não fuja do assunto. 4, apresente soluções e não críticas. 5, seja humilde. Você pode ser que esteja errado e não o outro. Então são princípios para a gente tratar aqui com os conflitos. Resumindo até aqui, essa família aqui do filho pródigo, nós vamos entender nesse contexto que a família ela pode produzir atos de injustiça com cobranças indevidas, de desprezo pela família, falta de perdão, e também precisamos nos demonstrar um interesse para resolver os problemas e não fugir deles. E terceiro, para a gente terminar aqui, nessa vida familiar, na nossa vida familiar, não pode faltar o amor, porque o que conserta toda essa bagunça do filho menor da casa é o amor do pai, porque é com o amor do pai que recebe ele, é o amor do pai que faz a reconciliação dele com o irmão dele. Porque quando o pai vai falar com o irmão mais velho, o que o pai fala? Ô, você é besta? Não foi isso que o pai falou. Falou, meu filho, tudo que eu tenho é teu. O pai lembra para o filho mais velho que ele continua sendo primogênito e ele vai herdar os 2/3. O irmão já tinha gastado a parte dele, só que os outros 2/3 era do filho mais velho. Falou, por que você está bravo? O filho mais velho está bravo com a festa. O filho mais velho está bravo porque ele não queria que o irmão mais novo tivesse a festa. Então ele tem ciúmes. E aí o pai reconcilia. Nós precisamos aprender a valorizar as atitudes e os gestos que o pai teve. E com toda sinceridade, irmãos, tem certas coisas que é bom a gente deixar no passado. Tem coisas da sua vida que estão lá atrás. Deixa lá atrás. Está resolvido, passou, resolveu. Nova vida. Nova vida. Se você está em Cristo, você deve viver uma nova vida. Coisas do passado ficam no passado. E assim está resolvido. Porque essas coisas têm que estar toda hora subindo. Qualquer discussão, vem a sujeira. Qualquer palavra diferente, sobe a sujeira. Coisas do passado ficaram no passado. Uma nova vida. E aí o pai recebe o filho e ele faz uma restituição, como eu falei. O filho vem com o discurso pronto e o pai vai dizer para ele, olha, põe a roupa nele, põe um anel no dedo dele, põe a sandália nos pés dele. A roupa, porque a túnica era importante no tempo de Jesus. Tinha uma diferença social para aqueles mais humildes, para aqueles que tinham posse. Então o pai põe a roupa, põe a túnica no filho, para reconhecer que ele fazia parte daquela família. Então ele tira aquele trapo que ele estava vestido e ele põe uma roupa nova. 2, ele recebe o anel da autoridade, devolve a autoridade para ele. E 3, ele calça as sandálias, porque os escravos andavam descalços. Então, uma restituição à condição de filho, através do ato de amor do pai.
Para a gente orar aqui, irmãos, e eu vou encerrar aqui. Você está sendo enviado à sua família. Domingo que vem é um culto especial para essa comunidade. Para você que está aqui, para você que está me assistindo em casa, você que está em casa precisa dar o nome, para você garantir o seu lugar. Hoje é o último dia, então nos procure pelos nossos meios digitais, dê o seu nome. É um momento da igreja. Após essa semana é o seu momento com a sua família. E aí eu faço um apelo para você. Se tem alguma coisa com a sua família de origem, resolva antes da ceia de Natal. Não é por causa da ceia de Natal, é pelo ambiente que você vai estar. Porque pode ser que você seja usado nesse Natal para causar um alvoroço de paz na casa. Que você seja usado nesse Natal para causar uma onda de amor e de reconciliação na casa onde você está. Pode ser que você seja usado por Deus para você trazer uma palavra de vida num ambiente de morte na sua casa. Pode ser que você seja um mensageiro de Deus para trazer alguém que está afastado da sua família para os caminhos do Senhor. Agora, se você tiver brigado, arranhado, preso com alguma situação, você vai perder essa oportunidade. Resolve antes. Use a compaixão do pai do filho pródigo. Caia em si como filho pródigo. Não seja como o irmão do filho pródigo. Enxergue o que Deus está fazendo. Entenda que a sua família ela é projeto de Deus. A salvação é para você e para a sua casa. O nosso tema de 2022, você viu o Renato falando semana passada aqui, posicionados. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Você vai ouvir essa palavra nesse púlpito aqui durante 2022 como um tema geral da igreja. Posicionados. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24. Josué precisa dizer para o povo, porque eles estavam pensando em servir os deuses cananeus. E Josué vai dizer para eles: vocês, eu não sei o que vocês vão fazer. Definam hoje o que vocês querem fazer. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então eu queria te pedir nessa manhã encarecidamente, se você tem alguma consideração pela voz profética dessa igreja, que você se alinhe com a sua família, que você tenha a melhor ceia de Natal dos últimos anos da sua vida, que você tenha os melhores encontros com a sua família que você jamais teve. Lembrando que a gente está saindo de um período de restrição, que a gente precisou ficar mais ou menos no ano passado, e que a gente está se abrindo agora. É uma oportunidade que temos de restaurar relacionamentos. E o que acontece aqui na família do filho pródigo é um restaurar de relacionamentos. Primeiro, a restauração é do filho que se arrepende. Segundo, é o pai que faz a ponte de reconciliação entre os filhos. E terceiro, é o filho mais velho que precisa reconhecer como é que Deus faz as coisas. Você tem essa oportunidade. A prática é sua. Eu quero simplesmente orar aqui, mas essa prática, o resultado dessa pregação vai ser o seu encontro de Natal, o seu encontro de Ano Novo com a sua família. E você vai se lembrar do que eu estou falando aqui. E quando a gente voltar aqui em janeiro, a gente gostaria muito de ouvir testemunhos dizendo o que é que Deus fez nesses dias que você estava em missão. Jesus, uma passagem aqui, ele comissiona os discípulos para que eles saiam pelas cidades e eles preguem a palavra, e eles expulsem os demônios, e eles visitem as pessoas, e depois eles voltam contando o que aconteceu. Nós, como Igreja Cristã da Família, queremos ouvir os testemunhos
o que é que você fez na sua ceia, no seu encontro familiar. Amém? Vamos orar? Eu vou orar e na sequência a banda pode subir para a gente cantar do H Raiz. Amém. Feche seus olhos. Eu não sei se essa mensagem falou contigo nesse sentido da sua família. De repente você precisa de alguma forma rever as suas exigências. Você tem feito exigência para os seus pais, você tem feito exigências para o seu cônjuge, você tem feito exigência indevida para as pessoas que moram contigo. Eu não sei se de repente, nesse contexto aqui, você precisa voltar para a casa do Pai. Eu não sei se você tem, de repente, brincado com situações que podem tirar você da sua família e fazer você se envolver com os porcos. Eu não sei se você, de repente, nesse momento aqui, você precisa perdoar alguém e você está com muita dificuldade de fazer isso. E eu não sei se você tem humildade suficiente para dizer que você é o problema. Porque a gente é fácil acusar o outro, sempre o outro, porque o outro, porque o outro. Te pergunto nessa manhã, será que você não é o problema? Você tem humildade para reconhecer isso? Humildade para reconhecer diante dos seus pais, humildade para reconhecer diante do seu cônjuge, humildade suficiente para reconhecer diante de Deus. E é nesse sentido que eu quero orar, e que o Espírito Santo faça algo que eu não posso fazer, irmãos. A minha parte eu fiz aqui, o texto está lido, o texto está explicado, o texto está contextualizado para nós. Agora, o arrependimento, o convencimento, é só o Espírito Santo que pode fazer. E a minha oração agora é que o Espírito Santo constranja você, para que você seja transformado, para que eu seja transformado, e que haja lugar de perdão. Amém? Eu vou orar aqui.